Pronto. Então, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite. Bom, então hoje vamos começar o nosso primeiro debate temático aqui na disciplina, né? Assim, lembrando também que agora vocês vão ter o primeiro trabalho para fazer sobre a aula de hoje. E nosso convidado Diego Matos, professor da Unirio. Eu vou deixar ele se apresentar também, vou falar só isso. Mas antes de passar a palavra para o Diego, fala aí, boa noite. Boa noite. Beleza, eu queria pedir também para a Roberta e para a Natália, que são alunos de mestrado, estão fazendo estágio nessa turma, que elas não puderam vir semana passada, também para se apresentarem rapidamente. Não precisa ser tão rápido, como vocês quiserem. Boa noite, gente. Eu sou Roberta. Como o Vitor falou, eu sou do PEMAT, do Programa de Mestrado, entrei esse ano. Sou professora da Rede Municipal do Rio, há 9 anos e alguma coisa. Trabalho na Maré, atualmente em 2 escolas da Maré. E penso muita coisa nesse sentido, né? Não só da decolonialidade, mas da desconstrução do que a gente entende como educação dentro do nosso sistema. E acho que a gente tem muito para conversar e contribuir um com o outro aqui na disciplina. Fala o seu tema de pesquisa da dissertação de mestrado. O meu tema, eu ainda estou decidindo, na verdade. Mas eu sou do grupo de estudo de gênero do Agnaldo, não sei se vocês conhecem, o Matemático I. Então, a princípio, o meu projeto seria com foco nas meninas da favela, especificamente as meninas da Maré. Mas a gente tem conversado e talvez a gente não fique focado só nas meninas, pense mais na questão do território, né? Como é construir uma educação matemática considerando um território que tem operações policiais, um público, né, que sofre com diversas precariedades, que sofre violência dentro de casa às vezes, e lidar com essas coisas no cotidiano é inevitável, e como a educação atravessa, né, isso, ainda mais uma escola integral, como é do município, como são as escolas dentro da Maré. Então o projeto vai ser sobre isso, né, sobre essa construção da educação dentro de uma favela. E não sei ainda se vai ser focado nas meninas ou no público geral. Boa noite. Boa noite. Isso, o Roberto falou, é muito o nosso tema da aula da semana que vem, né? Que é educação em favelas e periferias urbanas. Alguém que mora na Maré, por acaso? Tem o Igor, mas ele não tá aí. Tem quem? É o Igor, ele não tá aí. Natália. Boa noite, gente. Meu nome é Natália, eu também entrei esse ano no PEMAT, como a Roberta. Também sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Só que esse ano eu faço 3 anos na Rede Municipal, porém já tem 10 anos que eu ministro aula, né? Já trabalhei na rede particular durante 7 anos e, assim, vivi muitas experiências lá difíceis, né? E aí entrei no PEMAT. A proposta da minha pesquisa é uma narrativa autobiográfica. Meu orientador é o André e eu pretendo nessa narrativa falar um pouco do meu percurso mesmo, da minha formação docente ao longo da minha trajetória profissional, que muito se construiu no decorrer da minha trajetória profissional. E, encarando os desafios, encarando, enfim, problemas, que eu acho que também muita coisa a gente vai discutir aqui na nossa disciplina. O André, o orientador dela, vocês vão vir, será convidado aqui alguns dias. Então é isso, pessoal. Então agora a palavra é sua, você apresenta aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu agradecer estar aqui com vocês novamente. Eu atuo na Unirio, formação de professores na licenciatura em matemática, mas as minhas turmas em geral são pequenininhas, nossa estrutura física é pequena, e aqui é bem legal estar com uma turma grande, na turma mais cedo no final, uma turma também com muitos estudantes e bem participativo, né? Então, eu até trouxe aqui uma apresentação, mas assim, a minha ideia não é
apresentando coisas para vocês. Eu queria mais que a gente conversasse e passasse aqui uma noite assim, de troca, de conversa, e aí vocês fiquem à vontade assim, para me interromper e trocar com a gente, né? E Vitor também. Vitor falou sobre a apresentação. Eu tinha até destacado assim, já um slide de apresentação, Vitor, que eu acho que assim, importante vocês conhecerem quem eu sou, para entender também qual é o meu lugar nessa discussão, né? Mas assim, para além de uma apresentação acadêmica, tá? Eu acho que alguns dos aspectos que aparecem aí, algumas das definições, né, que me compõem enquanto pessoa, enquanto sujeito, passam também por ser professor de matemática, obviamente, né? E matemática, uma disciplina que a gente vai discutir, já carrega, né, uma ideia assim, de poder, digamos assim, né? Mas assim, eu coloquei, né, algumas facetas, digamos assim, algumas características que podem me definir em rasura, porque esse próprio contato com a temática da intercolonialidade foi uma forma de ter um outro olhar sobre quem eu sou, quem eu estou, na verdade, né? E essa ideia de rasura, eu acho que é uma ideia legal para a gente pensar na temática decolonial, pensando em desconstruir ou subverter determinadas imagens que muitas vezes nos são naturalizadas, né? Então, só a partir do contato com a literatura de pesquisa, com a temática decolonial, vou problematizando também alguns dos meus lugares que são permeados também de contradições, né? Então, aqui eu posso destacar, eu acho que uma primeira contradição que já se coloca aqui a posto, né? A minha família é de origem portuguesa, e eu estou aqui discutindo a temática da colonização, entendendo como que isso constitui o nosso país a partir da herança, né, de uma colonização portuguesa, que faz parte, inclusive, da minha própria história, né? Sou nascido e criado num bairro do Rio de Janeiro aqui, que é Ramos, né? Não sei se todo mundo conhece, aqui pertinho, né? Próximo, vocês são de lá também? A gente de Ramos. Eu sou de Olaria, mas... Só podemos fazer um combo aqui no final da aula. Lucas mora em Ramos. Eu moro em Ramos. E Pedro. Então, quem é de Ramos vai se localizar ali. Eu estou muito próximo ao complexo, mas eu quero trazer isso como uma grande contradição na minha trajetória também, porque, embora a gente tenha Ramos um bairro subúrbio de Janeiro, me entendo como um suburbano que vivo até hoje no contexto ali do subúrbio do Rio, em Ramos, mas que expõe um contraste de classes sociais também, né? Então a gente tem um complexo do Alemão, obviamente não conhecido, por sua característica popular, né, de periferia mesmo, né? E tem um contexto também de classe média no mesmo bairro. Eu sou ali do Euclides Faria, né? Para quem conhece, você mora no Euclides Faria? Não acredito. Você é de Ramos? Eu sou ali do lado. Você é meu vizinho, então. Então somos. E aí nasci e cresci ali, né? Mas venho de uma família de classe média. Estudei numa escola, para quem digamos, católica, da rede privada do Rio. O que me fez, assim, com toda essa minha trajetória, a partir do momento que eu tomo contato com a temática decolonial, tentar entender também que muito da minha trajetória foi a partir de um lugar de privilégio. Eu sou um homem branco também, falando desse lugar, acho que é importante dizer, né? Mesmo estando nesse contexto, né, determinadas discussões só fizeram sentido para mim quando eu me aproximo de um ponto de vista acadêmico, por entender a nossa própria história, né? Então, acho que a decolonialidade traz muito isso, né? A gente ter um outro olhar sobre a história, não só sobre a história do nosso país, mas também sobre nossas próprias histórias, tá? Coloco ali que sou pai da Maiara hoje também, que eu acho que é importante, né? E coloco também, assim, quem é de Ramos sabe, a gente está muito próximo ali da quadra da Imperatriz Leopoldinense, com uma escola de samba, que me ajudou muito também a entender essa história que nem sempre os livros contam, tá? E isso vai estar um pouquinho aqui na minha fala hoje também. Pode passar, Vitor. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, primeiro a partir dessas imagens, né? E aí
aqui que vocês, não sei se vai dar para ver todas por conta da projeção, mas que características vocês gostariam de destacar, como vocês foram provocados por essas imagens, o que chama atenção. Tá dando pra ver? Só do meio que não dá pra ver muito o desenho. Essa aqui? Depois eu posso descrever essa do meio se ninguém não disser nada. Então, quem quer falar alguma coisa sobre alguma dessas imagens? A primeira... Pode falar você primeiro. Pode. Aí só a bandeira do Brasil, não sei se está com as cores opostas, né? Tem uma questão da cor, que cada um tem uma cor oposta. Rosa, verde, índios, negros e pobres. Não dá pra ver aqui. Sai daqui, não dá pra ver aqui. Tá escrito índios, negros e pobres. Alguém sabe de onde vem essa imagem da bandeira do Brasil? É da Mangueira, não é? Sim. Da Mangueira. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, né? Essa eu não vou falar. Mas a imagem é do samba enredo, quer dizer, é do desfile da Mangueira de 2019. Pedro, queria falar. Questão daquele mapa ali da América do Sul contrário, né? Questão de surrear o pensamento, geralmente a gente convenciona no mapa, né? A gente não, né? Mas é convencionado no mapa que a Europa e os Estados Unidos ficam mortos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, geralmente que eles são mais importantes. Tem também a questão, né, de o mapa estar deformado, né? Já que a gente está trazendo uma coisa tridimensional para uma coisa bidimensional, né? Eles geralmente ampliam a escala deles e deixam a América do Sul e o continente africano bem pequeno. Então, essa questão de a gente se pôr ao norte, né? No caso, surrear o pensamento vem disso. Inclusive, a última, o IBGE lançou um mapa ainda esse ano, no qual o Brasil estava no centro e estava ao contrário, né? Até porque no espaço não tem lado de cima e lado de baixo. Então, reforçar essa questão da nossa importância. O princípio todo já se colocou, mas a posição do mapa é arbitrária, né? Então, colocar determinada parte em cima ou embaixo é uma escolha de quem faz o mapa. Sim. Eu queria falar sobre a primeira imagem, que é uma frase meio, que assim, é muito conhecida e é que a história sempre é contada por quem ganhou, né? Mesmo que numa guerra não tenham vencedores, porque ninguém vence numa guerra, ainda assim, quando a gente analisa a situação, a história que a gente conhece hoje é um reflexo do que aqueles que estiveram na história e, tecnicamente, venceram, escreveram e queriam que a gente soubesse. Porque ninguém é mal por completo e ninguém é bom por completo, independente de suas atitudes. Isso é muito importante de se falar sobre decolonialidade, porque a gente aprende na escola muito de como toda essa chegada foi parecida com algo pacífico. Chegou e resolveu e teve toda a situação, mas não foi nada assim, tanto de um lado quanto do outro. Ninguém relutou, só que a diferença é quem tecnicamente venceu. Quem conseguiu chegar e... É perfeita a imagem, porque a história é um soldado com alguém que perdeu a guerra e escrevendo a história com o sangue daqueles que perderam. Ou seja, utilizando da vida e das vivências daqueles que perderam para escrever uma história baseada no que você acha certo. E é assim que a gente aprende tudo, sendo sincera. Porque nós não estávamos lá para saber a verdade absoluta. E mesmo se a gente tivesse, ainda assim, seria uma verdade arbitrária, porque dependeria de qual lado a gente estava olhando. E é sempre assim a história. Então vocês já trouxeram muitos elementos assim, do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sobretudo da gente desnaturalizar determinadas imagens que não são apresentadas como regras, né? Como se fossem as únicas possíveis. Eu acho que a ideia de mapa, eu acho que é uma imagem bem forte para a gente desde a escolarização, né? Quando a gente pensa no mapa mundi, né? A forma como os países, os continentes estão localizados, né? Remete muito a uma centralidade da Europa, por exemplo, né? Acho muito forte, né? Para a gente pensar que o mapa é sempre daquele jeito. Se a gente está numa posição ali que é esférica no nosso planeta Terra, né? Como que a gente organizaria uma representação plana, né? De como os continentes estão localizados, né? Então, por que essa escolha, né? De colocar a Europa como centro? Além disso, uma coisa importante também que o Pedro falou, além dessa arbitrariedade do que está no centro, o que está em cima e está embaixo, tem também a questão da projeção. Todo mundo já se tocou nisso. Que, na verdade, quando você faz um mapa plano, você está projetando uma esfera num plano. Então, isso necessariamente provoca uma deformação. Então, no mapa, aí a questão é,
qual parte é mais deformada, né? Tem várias possibilidades de projetar. Então, no mapa mundi convencional, o norte é muito mais deformado e parece maior do que o sul, né? Assim, então, se você comparar, por exemplo, Canadá, parece grandão, assim, e Canadá é muito menor que o Brasil, e no mapa ele parece maior, entendeu? Então, toda essa questão também. Essa imagem no meio, que está mais desfocada para vocês, é de uma menina, né, sendo ali capturada, digamos assim, né, uma figura mais próxima, uma figura que a gente poderia interpretar como um diálogo cristão, talvez, e algumas palavras escritas aqui, como fracassada, provas, testes. Essas imagens, ao longo da nossa conversa, elas vão ganhando sentidos para vocês também. Essa da direita, mais focada ainda, é um ritual onde humanos devoram humanos, né? E daqui a pouco a gente pode pensar nisso também. Pode passar, Vitor. E aí, assim, só para situar então... Alguém quer falar mais alguma coisa dessas imagens? Pode falar. Pode explicar essa imagem aí que você está na frente, que não está tendo. Essa aqui é um ritual de humanos devorando outros humanos. Tá? Aqui tem pedaços de perna, por exemplo, sendo assados numa fogueira, alguns deles comendo pedaços de carne humana. É um ritual. Sim, vou compartilhar com vocês. E aí a ideia é assim, ao longo da nossa conversa hoje a gente vai percorrendo algumas dessas imagens. A primeira que eu ia passar é aquela que está lá no alto, né? Que é a Braiana, né? A Braiana vai comentando, pode passar. E eu acho que ela nos ajuda a entender um pouco o que é a ideia de colonialidade, né? Alguém já tinha ouvido falar nesse termo, colonialidade? Sim, não. Quem gostaria, talvez, de falar o que vem na cabeça, sem precisar estar certo, o que seria colonialidade? O que vocês imaginam que seria colonialidade? As heranças da colonização. Heranças da colonização. Que heranças seriam essas, então? Acho que seria tipo uma forma escrita, né? Os registros que eles têm. Registros, você diz o quê? Históricos? Históricos mesmo. Por exemplo, a primeira carta do Brasil é só de uma visão. O que mais? A perspectiva deles, né? No caso, a visão deles. E aí, essa ideia de colonialidade tem muito a ver com essa imagem que está aí no centro, né? Essa imagem, para quem não estava vendo, é a imagem que a gente supostamente remeteria à ideia de descobrimento, entre aspas, mas como uma invasão mesmo. Então, ali, talvez a figura de um português, ali, possivelmente, ou de um europeu, propriamente dizendo, assim, no território que não é o Brasil, né? Mas com algum nativo, né, sendo assassinado de fato, né, dono da terra, né, de fato nativo desse território, e com seu sangue a história vai se escrevendo. Né? Então, que história é essa que a gente lê nos livros, né, contando nosso processo de descobrimento, muito entre aspas? Hoje a gente não tem, né, mais um processo de dominação política, econômica, territorial frente a uma outra nação, como foi Portugal, por exemplo, né? Mas a herança, né, dessa colonização, ela permanece, né? Seus traços, seus efeitos, né, permanecem em vigência. E a colonialidade vai tratar um pouco disso, né? Vai querer evidenciar que mesmo a gente não tendo um processo de dominação política, econômica e territorial, a gente ainda tem muitos dos seus efeitos em vigência na nossa sociedade, sobretudo no nosso país, que passou por uma experiência de colonização. Esse termo está muito relacionado a um grupo latino-americano de pesquisadores que trouxe essa ideia de colonialidade, mas muito associado a uma outra palavra também que a gente escuta muito, que é a modernidade. Então, essa visão, né, de mundo moderno, né, visão de progresso, ela é muito localizada, muitas vezes, nessa experiência eurocêntrica, no contexto do iluminismo, né, aquele século das luzes, né, onde a Europa é o berço, né, da humanidade,
do conhecimento europeu é o mais importante, mas parece que é aí que surge um contexto de modernidade, ou seja, de mundo moderno. Mas o que esses autores vão colocar é que essa construção do mundo moderno ela começa com o processo de colonização como um projeto. Em um projeto que, para construir a ideia de que a Europa é o centro, ou que a Europa é evolução, progresso, você precisa criar um imaginário, um discurso sobre o outro. Então, ao mesmo tempo, né, você cria um discurso de atraso, de primitivismo sobre aquele outro que você domina. Né? Então, obviamente, esse processo de invasão, ele não foi feito pacificamente. Para você apagar a cultura do outro, você dominar o outro, você precisa construir todo um imaginário que esse outro é um selvagem, é desprovido até mesmo de humanidade, né, de conhecimentos. E a narrativa colonial vai colocar isso nesses termos, certo? Boa noite. Alguém que já se questionou sobre o uso da palavra descobrimento? Ou não? Descobrimento no Brasil. E quanto o uso dessa palavra o que significa falar isso? Né? O Brasil foi descoberto, acham apropriado. Absurdo. Não fala. Por quê, cara? Porque, se for olhar realmente pelo olhar europeu, eles descobriram algo novo, né, que pra eles não existia. Pro mundo não existia. Mas pra quem vivia aqui, era algo normal. Tipo, a gente existe e é isso. Estamos aqui, bem, de boa. Então, tipo, depende muito do olhar, né, que você... do ponto de vista. Tem que contar também, professor, tem que contar também que não tem como descobrir algum lugar que já é habitado por índios. Ou seja, como aqui era habitado por índios, como que vai descobrir uma coisa que já tem gente? Não tem um encabimento para isso, por causa que os índios, eles moravam aqui antes dos europeus virem para cá, antes de Pedro Álvares vir para cá, descobrir o Brasil, que descoberta a gente sabe que não foi, assim, mas sim foi a data que o Brasil foi aberto ao mundo. Não foi ano do descobrimento certo. O certo teria que ser o ano que o Brasil foi aberto ao mundo. Tanto é que muitas, se é o termo apropriado, tribos indígenas já tinham um território todo delimitado, culturas próprias, tradições próprias, até religiões próprias, então já era uma sociedade muito bem formada e muito bem estruturada. Então não era como se eles tivessem que vir aqui colonizar, trazer, né, aquela questão do fardo do homem branco, de educar as pessoas, porque era uma sociedade bem formada, bem estruturada já, então descoberto não foi. Eu acho que é muito ligado também à questão dos padrões europeus. Eles vieram para cá, como eles descobriram, né, uma sociedade que não era do padrão dele, eles acharam que foi libertador para esses povos aqui. Iluminou o povo. Exatamente. Ou não necessariamente. Para a salvação. É um discurso, né? Ou não necessariamente. Eles não devem acreditar nisso, mas enquanto discurso vão reproduzir o discurso de que foi assim, que a gente vai salvar, libertadores. Libertar a custa de quem? Os primitivos. Mas só isso que vocês falaram, muito importante, assim, só como a Ana Clara falou, assim, o descobrimento é do ponto de vista dos europeus, né? Então, o uso generalizado da palavra descobrimento é a imposição do ponto de vista deles, como se fosse o ponto de vista de todo mundo. Assim, justamente isso. E isso que você fala também, já tinha sociedades sofisticadas, com várias culturas. E se a gente fosse parar para olhar dentro da sociedade, eles estavam sendo roubados pelos europeus. Falar que sim. Seria pode ser roubo mesmo. Roubo mesmo, tem que usar a palavra mesmo assim, roubo, é isso. Saqueamento, invasão. Mas é tão curioso a gente pensar nesse aberto ao mundo, que nem aberto ao mundo foi só para eles, né? Só para esse povo europeu, porque mesmo a gente pensando nas tribos indígenas, não veio do nada, não surgiu do nada. Outros povos que não eram europeus
vieram para cá, assim, de outras regiões do mundo. Essa parte, bem antes, essa parte de descobrimento deles foi algo tão roubado que até, além de nós, que éramos povos originários daqui, eles roubaram outras histórias que também vieram com aquelas mesmas ideias que eles, né? E eu acho engraçado pensar também, quando você pergunta o início da Europa, eles vão falar, são tribos, sei lá, vikings, que se juntaram, criaram um reino e é isso. O início do Brasil, você não vai pensar nos povos indígenas. Você vai pensar, os europeus vieram, começaram no Brasil. Eu acho que o início do Brasil fosse ali, né? Não, exatamente, e é o que o colega estava falando ali. Tipo, os europeus eles têm os parâmetros deles. Os parâmetros são completamente arbitrários. Eles decidem, se vão favorecer eles, é isso que vale. Exatamente. Então, e sem contar que eles virem pra cá, acabaram que escravizaram até os índios daqui junto com os africanos, que eram os escravos africanos. Qual é o seu nome mesmo? Eriton. Oi? Eriton. Ô, Vitor. Seu é Vitor, né? Isso. O seu, qual é o seu nome mesmo? É Samuel. Eu ia falar que não necessariamente poderia ter sido libertador, como ele disse, porque, assim, como eram povos de geograficamente uma distância abissal e que com culturas totalmente diferentes, pode ter sido um pouco assustador, na verdade, porque ele chega e vê um povo que, assim, caraca, você não se veste igual a mim, você não fala o meu idioma, você não sabe o que é isso aqui que eu estou usando, um crucifixo, não sei. Então, isso pode ter feito eles, até de certa forma, questionar a própria cultura ou a religião deles. Tipo, caraca, eles acreditam em outro Deus. Será que o meu Deus é o Deus verdadeiro? Então, em parte, foi uma imposição. Aí eu ia falar de outro ponto também, que até expandindo um pouco, a gente estava falando de descobrimento, até a própria palavra indígena não é adequada, porque indígena é das Índias, né? O objetivo inicial dos portugueses era chegar às Índias, né? Só que quando o Cristóvão Colombo chegou nas Américas, ele acreditava que tinha chegado às Índias, mas não eram as Índias, eram as Américas. Então, por isso, veio a gente usa esse termo, né? Os indígenas, mas certo não, o mais adequado seria povos originários, né? Que é o que o governo até usa, né? Oficialmente. Então, justamente. Mas isso aí que vários de vocês falaram, Samuel também, que é essa coisa de olhar o diferente como inferior, né? Então, olhar como tinha costumes diferentes, religião supostamente diferente, como uma coisa inferior. Só que, no caso da colonização, esse olhar o diferente como inferior não foi uma coisa intencional, como o Diego estava falando. Foi uma coisa construída, né? Então, o uso da palavra descobrimento, também, implícito nesse uso, tem uma ideia de desumanização, que é muito forte nessa ideia. Que é olhar os povos originários e tal, como inferiores, como menos, vamos dizer, até menos inteligentes e tal, e ao ponto de não olhá-los como seres humanos, tanto os povos originários como os africanos escravizados, né? Não sei se vocês devem ter ouvido falar nisso, mas havia uma discussão na época se os indígenas têm alma e se os negros têm alma, que era uma discussão dentro da Igreja Católica. Então é um processo de não considerar aquelas pessoas como seres humanos mesmo, né? De desumanizar mesmo, né? Assim, vou só contar rapidinho uma história muito rápida que aconteceu comigo há pouco tempo, porque justamente a ideia que o Diego vai falar daqui a pouco da colonialidade é que essa visão perdura até os dias de hoje, a gente não saiu dessa visão. Então, há um tempo atrás, sei lá, tem uns 15 anos talvez, eu trabalhava numa formação de professores em Rondônia. Eu contei isso para vocês já, não. Eu já trabalhei em formação de professor em muitos lugares do Brasil, mas essa foi em Rondônia, e era uma cidade em Rondônia chamada Ji-Paraná. Essa cidade, como várias cidades em Rondônia e no norte do Mato Grosso, elas foram colonizadas recentemente, na década de 70, por pessoas do sul do Brasil. Tem várias cidades que teve umas políticas lá de levar pessoas do sul para trabalhar lá, enfim. Então tem uma colonização recente de pessoas do sul do Brasil. E quando eu chegava lá, eu fui várias vezes nessa cidade de Paraná, que é no meio da Amazônia. Quando eu chegava lá, eu ouvia muito uma fala que era de pessoas assim, que era da segunda geração ou terceira geração das pessoas que tinham chegado naquele lugar, né? Pessoas do sul, brancos. E aí tinha uma fala deles que era assim:
quando a gente chegou aqui, não tinha nada, só tinha mato e índio. Essa era uma fala natural, assim, que eles falavam abertamente. Mas repara só, o que quer dizer que não tinha nada, só tinha mato e índio? Os índios não eram pessoas, né? Porque eles chegaram lá, é igual ao descobrimento. Como se os portugueses tivessem chegado aqui e não tinha nada, não tinha pessoas, né? Então esse é o processo de desumanização, de não considerar aquelas pessoas como seres humanos. Tem muitos autores que falam disso, assim, inclusive. Não sei se alguém está na fita aí, não. Então, isso tudo que a gente está conversando, acho que revela como isso, na verdade, é um projeto. É um projeto que tem como início a colonização das Américas e que perdura, permanece em vigência até hoje, né? Então, quando esses autores colocam a ideia de colonialidade, diferenciando de colonialismo, colonialismo seria esse processo de dominação política, econômica e territorial, eles querem enfatizar que, mesmo o colonialismo não existindo mais, os seus efeitos permanecem em vigência. Tá? E, como a gente conversou aqui um pouquinho, né, esse projeto ele é caracterizado, né, por apagamentos. Então, apagamento de história, de cultura e apagamento de subjetividades também, né? Então, quando o Vitor coloca essa ideia de desumanização, é você apagar a subjetividade do outro, né, e criar hierarquias não só de cultura, de conhecimento, mas hierarquias sociais também, hierarquias de indivíduos, né? E, sobretudo, a partir de um conceito que ele é fundamental nesse projeto colonial, que é o conceito social, a construção social da ideia de raça. Então, quando o Vitor fala que esses indivíduos não teriam alma, na verdade você está desumanizando a partir da ideia de raça, dizendo que o homem branco é aquele que tem alma, é aquele que é a referência, e o resto, o outro, não branco, ele é desprovido dessa existência, dessa humanidade. Tá? Essa ideia de raça ela é fundamental, não só para esse momento histórico, mas para a construção social do nosso país como um todo atualmente também. Tá? É importante ter que a ideia de raça é uma invenção do homem branco, tá? Não existe raça no sentido que a gente fala branco, biologicamente, né? Assim, isso é uma invenção, só faz sentido falar raça como uma categoria social, né? Um marcador social que é inventado pelo branco. Isso, é inventado para produzir apagamentos mesmo, né? Se você quer colocar como referência, você precisa criar um imaginário, um discurso sobre o outro que o desumanize, que coloque você em um lugar de hierarquia superior. Desculpa interromper, mas inclusive se a gente for pensar até na relação com os outros modos de vida, né? Essa ideia de raça que está muito junto também com a ideia de que o homem é o centro de tudo e é o ser que mais importa. E os indígenas, eles vão no contrário disso. Eles têm uma relação de muito respeito com todas as vidas da floresta. As árvores têm uma relação de troca com eles, os animais, todo mundo tem sua função ali igualmente importante, né? E tudo isso vem sendo apagado. E está tentando ser resgatado agora que está numa crise climática com tendência de tudo acabar, né? A colonialidade, nesse grupo de autores latino-americanos, tem várias classificações, em muito entre aspas, tá? Porque elas são percebidas de uma maneira ramificada, tá? Então, tem colonialidade do saber, quando a gente fala da colonialidade no campo do conhecimento, tem colonialidade do ser, quando a gente fala no campo da subjetividade, mas tem uma que eu gosto muito, que tem me feito pensar bastante nos últimos tempos, que é a colonialidade da natureza e da vida em si, que a Catherine Walsh coloca. Ela vai dizer que esse projeto colonial ele não é um projeto só de colonialidade dentro do campo do saber e da existência, mas um campo até de uma cosmovisão sobre o mundo, uma maneira de você se perceber como ser estar no mundo. Né? Nego Bispo, que é um outro autor quilombola, que a gente tem aqui no Brasil, coloca que o projeto colonial é um projeto cosmofóbico, ou seja, ele tem medo, né? Coloca uma ideia de medo dessa maneira de pensar o mundo de uma forma mais integrada. Então, por uma perspectiva de mundo africana ou indígena, não há distinção entre o humano, né, e um ser da natureza, um animal, uma planta. O homem, né, é colocado como centro nesse projeto colonial. Então, o homem está no estatuto de maior importância
do que as outras formas de vida. Isso é uma forma de você pensar a sua existência no mundo, mas que é completamente diferente de outras formas de pensar, de ser e estar no mundo, que pensam a vida de uma maneira mais integrada. Quem conhece esse autor que a Roberta mencionou, que é o Nego Bisto? Foi ele que falou. Enfim, mas quem conhece esse autor? Então depois é bom conhecer, assim, um autor que é um líder quilombola, na verdade faleceu ano passado, e é muito importante, assim, é uma leitura bem bacana, assim. Ailton Krenak também é bem importante para pensar a decolonialidade. Os livros são bem pequenininhos, bem fáceis. Ailton Krenak você deve ter ouvido falar, que é um líder indígena. Tem 3 livrinhos dele, assim, que é bem importante ter, né, ter acesso. E essa visão cosmofóbica, né, que o Diego falou, ela se manifesta, num primeiro lugar, assim, numa visão que a gente tem na nossa sociedade eurocêntrica, né, ocidental, que é a separação entre homem e natureza, né? Então, a ideia, por exemplo, de recursos naturais, né? Assim, que a natureza é algo que você vai usar. E até em ideias que são supostamente, vamos dizer, ecológicas, né? Quando você fala assim, a gente tem que respeitar, ou a gente tem que preservar a natureza. Essas ideias parecem que a natureza é uma coisa externa a gente, né? Assim, que tipo, tem o homem de um lado, o homem ser humano, né? E a natureza de outro lado, assim. Então não tem que respeitar a natureza, porque a natureza é você, não é uma coisa que está fora, né? Assim. E essa visão muito arraigada na gente, né, eu acho. Está fazendo sentido isso, pessoal? Quem quer falar? Tá? Eu acho que isso também está muito atrelado com a ideia do capitalismo também, né? Porque a terra, para a mente europeia, nisso do capitalismo, né, que foi a colonização, a terra, ela é... Qual é o nome? É propriedade. A terra é propriedade. Foi propriedade, recurso, que o Vitor estava falando. Mas para os originários, a terra ela é cultura, ela é história, ela não tem passado. E assim por diante. Eu acho que isso está muito atrelado a essa ideia também. Resgatando o que a Roberta falou, né, que vem mudando essa questão desse pensamento hoje, principalmente na educação, eu até vejo que tem uma mudança, mesmo que pequena, mas, na minha opinião, ainda é muito marcado essa questão colonial, assim, porque é como se tivesse ali somente como assim, olha, precisa estar. Eu estou botando aqui porque precisa estar, mas eu não valorizo isso. E é isso. E eu estou a todo momento comparando, fazendo uma comparação com aquele conhecimento que eu já tenho validado, que é o conhecimento que já vem ali no material como, né, base. Então, ainda vejo como uma não valorização, entendeu? Como uma forma de... Bota só para ter, né? E acho muito recente também. Sim. Não, isso me lembrou até um exemplo que eu usei na outra aula esses dias do Geraldo, né? Que teve um congresso de educação matemática lá em Manaus, então a gente teve todo esse rolê de conhecer a Amazônia, conhecer a comunidade indígena. E aí a gente conheceu também o que tem famoso lá em Manaus, que é o teatro, né? E o teatro ele foi feito num período de exploração da borracha lá, né? Nesse período que os portugueses chegaram e mataram muitos indígenas, exploraram muitos deles e viveram lá de alguma forma e criaram esse teatro, que foi uma coisa importante para a cidade, mas foi feita aos moldes deles, né? Então toda a estética é francesa, o teto você olha, parece a Torre Eiffel olhado de baixo para cima, e aí tem uma guia que vai contando a história daquele teatro, de como ele foi construído. Chega o momento da roupa, né, da indumentária que o povo usava naquela época, e tem uns manequins com umas roupas europeias, assim, com aqueles saiões, umas mangas bufantes até aqui. E eu achei curioso que a guia narrando, ela falou assim, então naquela época essa daqui era a roupa típica de Manaus. Aí, né, um calor de sei lá quantos graus em agosto,
Aí eu questionei, eu falei, nossa, em Manaus as pessoas usavam essa roupa? E assim, imagina aquela época, né? Se hoje já tem muitas comunidades resistentes lá, né? Comunidades originárias, imagina naquela época. Obviamente o que era predominante em Manaus eram os povos indígenas, né? Eu imagino. Não estudei sobre isso, não tenho certeza, mas eu imagino que sim. E aí ela falou assim, mas é porque era menos quente, porque tinha menos construção urbana e era menos quente. Eu esperava que ela dissesse, né, não, eram essas pessoas que vieram pra cá e que usavam essa roupa. Mas ela reforçou, assim, ela continuou, ela não, porque era menos quente e essa era a moda da época. Ela colocou como se fosse a moda da época. E até reforçando isso, né, que quando ela fala que era a moda da época de um lugar que não era o lugar daquela gente, ela está apagando a forma como aquelas pessoas que de fato são dali se vestem, se comportam, né, e se apresentam. E aí, falando sobre isso que vocês estão conversando, sobretudo o que a Natália disse, né, dessa tentativa de a gente talvez incorporar outras temáticas, né, de reescrever um pouquinho dessa história, né. Esse é um movimento mais recente, né, a gente vai ainda ter dificuldade de fazer e tentando aprender como que a gente vai fazer, mas se você colocar um recorte de tempo, talvez de 20 anos para trás, né, a gente nem tinha outras histórias sendo contadas, né. E aí, eu vou trazer um pouquinho, né, dos enredos de escola de samba, para a gente entender também um pouco esse cenário até mesmo temporal. Aqui eu estou colocando as escolas de samba propositalmente porque eu falei um pouco da minha trajetória, obviamente eu tenho ligação com essa proximidade, com a estética, as narrativas que o carnaval conta, mas muitas vezes essas narrativas elas foram me ensinando coisas que os livros não me ensinavam na época. Quase assim como uma aprendizagem ingênua mesmo, né? Porque a gente, quando às vezes muito novo, a gente nem enxerga esses lugares talvez ainda como lugares que a gente é educado. A Nilma Nino Gomes, que é uma educadora importante, sobretudo antirracista, né? Que ela coloca que o movimento negro, historicamente, né, foi responsável por educar a população brasileira sobre as outras histórias que não eram contadas para a gente nos livros didáticos, né? Então ela usa um termo que é o movimento negro educador. E aí você pode ter várias comunidades que se organizam, né, entre as comunidades negras, né, que vão fazer um pouco esse papel de nos educar, né, sobre outras histórias. E as escolas de samba ocupam um pouco esse lugar historicamente, contando histórias que não estavam nos livros, né? Essa primeira imagem, ela já revela um pouco a narrativa oficial mesmo, tá? A Imperatriz, que é a escola de samba tá ali em Ramos, né? Ela sempre foi muito caracterizada por contar essa história oficial. Então, em 1989, tem um samba que é clássico do carnaval, que é o Liberdade, Liberdade, que conta muito a história oficial sobre o processo de libertação, digamos assim, da escravização, né? 1989 era o ano de centenário da proclamação da República, é o ano onde a bandeira, né, na verdade a proclamação da República é o ano onde a bandeira atual nossa é adotada, com os dizeres ordem e progresso. 1889, o ano da proclamação da República, é o ano seguinte ao ano da suposta abolição da escravatura, da escravização. E aí é um contexto, né, na proclamação da República, que o Estado ainda não sabe bem o que fazer, né, com esse negro que foi liberto. E, sobretudo, numa libertação que foi muito às custas das pressões, das revoltas que vinham acontecendo tanto internamente quanto das pressões até mesmo tarifárias, econômicas dos outros países que pressionavam o Brasil, um dos últimos a abolir a escravização, a, de fato, libertar seus escravos, né? E aí, em 1889, na proclamação da República, é um momento assim, do que a gente vai fazer se a gente já libertou, né, os negros, supostamente, mas para manter a estrutura social vigente, ou seja, manter toda uma força de trabalho que é sustentada por negros que eram antigamente escravizados e controlar um pouco as revoltas, né, sociais que estavam surgindo a partir desse desejo de libertação. Então, não à toa, a Ordem e Progresso é um lema, né, que é adotado ali no contexto da proclamação da República, um contexto muito próximo ao contexto da libertação dos escravizados, né? E aí esse samba da Imperatriz, narrando a narrativa oficial,
ele vai falar, olha como que ele retrata o processo de libertação. Para Isabel heroína, que assinou a lei divina, negro dançou, comemorou o fim da sina. Ou seja, a figura da princesa Isabel como uma grande heroína da libertação dos escravizados, e isso acontecendo com um modo pacífico, de celebração ainda, né, que o negro vai louvar na iniciativa, na boa iniciativa da princesa Isabel. Né. Essa é a narrativa, não sei vocês, vocês são mais jovens do que eu, mas é a narrativa que eu aprendi nos livros da escola. Não sei se alguém aprendeu de uma maneira um pouco diferente aqui, né, mas eu aprendia dessa forma, não sei, Vitor também. Total. Também. E vocês são mais novos, alguém aprendeu diferente disso ou todo mundo aprendeu assim? Aprendi igual. Princesa Isabel uma grande heroína, Pedro. No caso, o professor disse isso, mas ele também contextualizou o que estava acontecendo, toda a pressão lá da Europa, questão da Inglaterra, né, já está com a questão das indústrias e tudo mais, e as pressões populares de pequenos grupos, né. Então, não foi pela boa vontade dela que isso aconteceu, né? Tiveram vários pormenores para resultar nisso. E aí hoje é mais ele já teve acesso a isso. Ele tem 11 anos, está no 5º ano, ele já teve acesso a essa versão mais desconstruída. Reflete um pouco o que a Natália estava falando, eu acho que é mais possível. Hoje a gente está em contato com essas narrativas. Na escola, eu aprendi que, na verdade, a Isabela já queria um tempo isso, a família Portugal, inclusive a família portuguesa, não tinha escravos, né, foi o que o professor ensinou, e que ela foi com as pressões e também a força do querer dela. Só que é difícil acreditar nisso, levando em consideração o contexto. Uma das narrativas que eu já ouvi sobre essa questão é que Dom Pedro não queria assinar, e aí ele se ausentou nesse momento, justamente para que ele não ficasse o responsável por essa lei. Então ele se ausentou para que ela resolvesse. E por isso que ela assinou. Que se ele estivesse aqui, estava havendo muita pressão, ele teria que assinar. E ele, como ele não queria se comprometer, né, no cenário com as pessoas mais influentes ali na época, ele saiu, se ausentou do Brasil e aí deixou ela assinar, porque aí ficou tipo, ela, não, foi ela. E aí por isso que ela assinou, uma das narrativas que eu já ouvi, né, foi essa. Na minha época de escola, eu pouco problematizava, os professores problematizavam esse cenário, né? Na minha época de escola era totalmente assim, os heróis da pátria, né? Muitas vezes éramos... Não, e essa coisa do negro, assim, que não reagia, assim, alguns indígenas, né, quando houve a invasão, como se eles fossem pacíficos, não reagiram, né? Coloca muito nesse lugar de não questionamento, não revolta. Né? Então, uma coisa que eu ouvia, que era ensinado na escola, tá? Quando eu era criança, que era no século passado, isso era muitos anos atrás, mas assim, que os indígenas eram preguiçosos. Alguém já ouviu essa história? Então, até que era uma coisa assim, o que acontece? Os colonizadores chegaram aqui e tentaram escravizar os indígenas, né? E aí não deu muito certo. Então qual era a narrativa? Que os indígenas não queriam trabalhar, porque eram preguiçosos, assim. E aí foram buscar as pessoas escravizadas na África, né, assim. Que é basicamente a mesma narrativa hoje em defesa da escala 6x1, né, assim, que as pessoas não querem trabalhar, que são preguiçosas. Vai quebrar a economia. Vai quebrar a economia. Todo ano a economia quebra de novo. Né, economia de quem? Essa é a questão. E aí, assim, no ano anterior, aí, são as escolas de samba fazendo esse movimento educador mesmo, né? Em 1988, no ano anterior ao enredo da Imperatriz, a Mangueira já questionava, né? O enredo 100 anos de liberdade, realidade e ilusão. Era um enredo de comemoração do centenário da libertação dos escravizados, mas ela questionava, olha, será que essa libertação de fato aconteceu 100 anos depois, né? Então, alguns versos desse samba, será que já arraiou a liberdade ou se foi tudo ilusão?
será que a Lei Áurea, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Ou seja, é uma narrativa completamente diferente, a narrativa que vai ser vista no ano seguinte, né, que é a narrativa que estava nos livros didáticos, questionando, de fato, se a Lei Áurea representa a libertação dos escravizados. Né? E tem ali um refrão que é muito marcante, que fala que talvez, né, o negro estaria livre do açoite da senzala, mas preso na miséria da favela. Isso é 1988, coisa que muitos de vocês acho que não teriam nascido, eu tinha 1 ano de idade talvez ali, né? Mas e essas narrativas não estavam presentes, esses questionamentos não estavam presentes nas escolas. E aí o movimento negro educador fazendo o seu papel de educar sobre a nossa própria história. Né? Alguém falou alguma coisa? Deixa de falar. Diga. Falou que não era nascido em 88. Eu só queria mencionar um detalhe histórico, que assim, antes das favelas vieram os cortiços, né? E os cortiços eram, não sei se os portugueses eram exatamente donos, mas eles eram meio que empreendedores dos cortiços. Então, antes de criar a favela, os portugueses também se aproveitaram dessas moradias precárias para, mais uma vez, de alguma forma, submeter os negros a condições desumanas. E aí sim, depois, vieram as favelas. Tem vários episódios históricos assim que não são muito conhecidos. Sim. A Roberta falou lá de Amazonas, da inspiração francesa, né? O contexto dos próprios subúrbios do Rio de Janeiro, como eles vão sendo construídos, revela um pouco isso, né? Subúrbios curtidos. Sobretudo a partir da escravização, a maioria da população negra se fixou ali em torno do centro do Rio de Janeiro. Só que houve um projeto de urbanização no começo do século XX, ali em torno de 1900, um pouquinho, no começo ali, né? De revitalização do centro, muito parecido com o que está acontecendo hoje também, mas de inspiração europeia. Ou seja, era um momento que estavam em auge também as políticas eugenistas, não sei se vocês já ouviram esse termo, eugenismo, né, de você quase que fazer uma limpeza, né, no caso ali do contexto da cidade, da população negra. E você reformulando toda aquela área do centro do Rio de Janeiro, inspirada na França, né, para você, o Luiz Antônio Simas usa um termo que é bem interessante, para você esconder que a cidade era profundamente africana, você tenta construir ela como uma cidade europeia. E aí você vai demolindo todos os cortiços que tinham naquela região central. Vejam que a estética arquitetônica da região do centro do Rio de Janeiro é muito semelhante à estética europeia, né? Você tem, por exemplo, o Teatro Municipal, a própria arquitetura das construções ali são muito semelhantes. E nesse momento, né, o que acontece? Há uma migração das populações negras para os subúrbios do Rio de Janeiro. Nesse momento que vão sendo povoados os subúrbios do Rio. Ramos, por exemplo, era uma grande fazenda, de um grande fazendeiro, que aí passa a ser loteada essa fazenda e as pessoas negras escravizadas passam a ocupar os subúrbios do Rio. Né? Eu não sei se foi nesse contexto histórico, né? Eu não sou muito boa no diferencial da história, mas eu sei que a palavra favela, né, ela surge porque os negros vão morar num lugar ali no centro do Rio que tinha uma planta, né? Tinha muito dessa planta. Sim, o nome dessa planta era favela. eu vi essa teoria. Eu tinha visto que isso foi na Bahia, na verdade. Só que logo depois, em seguida, né, o morro, que era o Morro Santo Antônio, foi explodido, demoliram ele, né, para a construção da Terra do Flamengo. E aí, nisso foi desapropriado um monte de gente. E aí, acho que isso já representa bastante, assim, o valor que se dava, mesmo tendo acabado, né, a escravidão, que não, de fato não tinha acabado, porque a desvalorização era muito grande. Se te falar essa questão lá da favela, né? Isso aí foi fruto dos soldados, né? Depois da conflito ali em Canudos, vieram pro Rio para receber, né? Eles estavam ligando para eles, eles ficaram situados ali onde é hoje em dia o Morro da Providência. Aí ele era cheio de plantas, né, no caso as favelas, aí daí veio o nome.
E nesse contexto histórico que você tinha falado, foi onde aconteceu, né, a reforma Pereira Passos, que aí empurrou todo mundo ali para Zona Norte, né? Do lado do Pandu. É só uma ideia comigo, que tipo assim, a palavra favela é muito marginalizada. Tudo que a gente fala, a pessoa está descalça na rua, chama a pessoa de favelada. E sempre que a gente vai abordar algum assunto e inclui uma favela, eles já levam para um lado ruim. Entende? É só esse exemplo. Ainda tem muita visão de favela, assim, aquele negócio de casa de madeira, esses famosos barracos que eles chamam, né? Ainda tem muita essa visão. Gustavo. E eu acho que também, tipo assim, muitas pessoas, não que ajudam isso, mas tipo assim, que não sabem contextos históricos, usam e abusam desse seguinte sentido contrário, que foi o caso recente, assim, do Oruan, que quando ele estava fugindo da lei, ele foi e falou, quero ver entrar na favela, marginalizando todo um contexto histórico para se proteger de alguma forma. Lucas. Foi demorando em família. Então, complementar também um pouco a questão da demolição, vários morros ali foram destruídos também, o Morro do Castelo ali também foi explodido, onde é o bairro do Castelo, e eles fizeram isso para melhorar a urbanização da cidade, mas a gente sabe que acaba, mesmo após a abolição da escravatura, acaba tendo esse processo de literalmente gentrificação da cidade para limpar, né, aquela área. Então, muitas dessas demolições, esses aterramentos, foi para gentrificar realmente a cidade do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que quer dizer esse termo, gentrificar? Ou não? Sim. Assim como tem na Vila Autódromo também, mas aí é outra. Meu pai conta, quando ele chegou aqui no Rio, meu pai veio da Paraíba. Ele veio pra cá com 13, 14 anos, lá na década de 70. Que ele trabalhava lá no canavial, tudo. Sustentava a família de 7 irmãos. O pai dele, que ainda tem muito isso dessa cultura, ainda mais na época dele lá, o pessoal mais da roça, como falo, e do sertão lá de lá. Que os pais abandonavam, aí o filho mais velho tinha que assumir. No caso do meu pai, o filho mais velho sumiu junto com o pai e caiu em cima do meu pai. Aí ele ficou lá, tudo, só que com o tempo lá não estava dando conta, ele veio pro Rio. Ele fala que quando chegou na década de 70, ele conta que botaram ele num caminhão, ele veio, aí chegou aqui, eles foram meio que invadir, né? Que era a parte de sem terra que tem até hoje lá na área do governador. Que aí foi nisso, foi igual você estava falando, as casas eram em cortiços, era um banheiro para todo mundo. Aquelas casas, não sei se você sabe, de tábua, madeira, aí às vezes se quisesse fazer como se fosse o reboco, tinha que usar barro, tudo. Aí era aquilo, infiltração, rato passava, não tinha saneamento básico, lavanderia era aquelas compartilhadas, aquelas pedras sabão, não tinha mais de lavar. Então ele fala que a situação era bem precária. Aí ele conta que um dia chegaram lá e quebraram, eles saíram para trabalhar de manhã, quando voltaram não tinha mais a casa de ninguém. Eles ficaram desabrigados. Porque vinham tudo como era fruto de uma invasão, tudo. Aí foi. Tem uma música assim, como o Diego está falando, assim, a gente... tem esses cabelos aqui. Pode tirar a gente. Eu queria falar dois comentários só sobre a fala de vocês. Como o Diego está falando aqui, é uma coisa que a gente, assim, no nosso grupo de pesquisa, um movimento que a gente tem feito, quando a gente está trazendo essas letras de samba, a gente está trazendo essas letras de samba como conhecimento, né, digamos assim. Quer dizer, o que a gente aprende com o samba, não é o samba como uma alegoria para alguma coisa, né? Assim, que o Diego falou que a gente aprendeu com essas letras de samba uma coisa que a gente não aprende na escola, beleza? Isso, já vou chegar lá no... Qual é seu nome? Luiz. O Luiz falou. E isso tem a ver com o que a Nilma Lino Gomes fala, que é essa autora, que é uma professora do FMG, já foi ministra no governo Dilma, muito importante. Ela usa esse conceito no movimento negro educador. Então é como a gente consegue aprender com algo que é rotulado como periférico de alguma forma, como é o caso do samba, das religiões de matriz africana, que sempre em algum momento histórico
foram rotulados como algo inferior de alguma forma, né? E como com essas coisas, né, com essas manifestações culturais, a gente pode aprender coisas que a gente não aprende na versão, vamos dizer, institucionalizada. Então a gente pode aprender com os sambas coisas de história que a gente não aprende na versão que muitas vezes é contada na escola. Beleza? Então a gente traz o samba aqui como uma referência, uma coisa a partir do qual a gente pode aprender coisas. E aí só vou voltar rapidinho, Natália, o que o Luiz falou, porque a fala dele me lembrou um samba também, só que não é um samba enredo, quer dizer, que é do Adoniran Barbosa. Quem conhece Adoniran Barbosa? Um sambista paulistano, muito importante. E ele tem uma música que chama Saudosa Maloca. Alguém já ouviu essa música? É dos anos, sei lá, 50 talvez. Depois eu vou mandar para vocês, assim. Que ele fala exatamente essa história, né? De pessoas que moravam a coisa da habitação urbana. De pessoas que moravam numa habitação precária e um dia eles chegam, derrubaram tudo, eles vão morar na rua, assim. No caso de São Paulo, né? Enfim, é essa história. Depois queria comentar da favela, que o Eduardo falou também. Mas... Complementando, né? Eu ia falar sobre exatamente o que você falou, não sobre a música. Mas às vezes a gente tem a impressão de que isso não acontece mais nos dias de hoje. E eu ainda acredito que acontece, né? Um episódio que ocorreu no ano passado, próximo a onde eu moro, né? Eu moro na Glória, aconteceu ali na Rua do Catete. Um casarão que era invadido, né, por moradores, pessoas em situação de rua. O casarão estava invadido já há algum tempo. De madrugada, um carro passou e arremessou alguma coisa e o casarão pegou fogo. E aí, isso foi ano passado. E aí foi bombeiro, foi tudo mais, mas o casarão ficou totalmente destruído. E assim, o pessoal ali da região, ninguém teve nenhuma notícia ou nenhum registro do que aconteceu com as pessoas que estavam lá dentro. Se é que tinham pessoas lá dentro, ninguém sabe. E o casarão agora, né, tá em reforma, tem alguma outra pessoa pegou e está explorando. Acho que aconteceu uma coisa similar, acho que foi na Cracolândia de São Paulo, que sumiu, não existe mais. Então é algo que ainda é fora. Então, essa coisa da favela, né, que o Eduardo falou, eu acho que tem uma coisa que é assim, que muitas vezes isso acontece em várias situações, que tem um termo, uma palavra, hoje se usa mesmo a palavra favela como uma palavra afirmativa, né, assim, como uma palavra de afirmação de uma cultura, etc. Né, assim. Então tem muitas situações com um termo que é usado para oprimir, de alguma forma, tipo assim, favelado, né, como uma pessoa, enfim, que tem algum modo de vida assim, inferior. Mesmo quando eu era criança, eu me lembro que a gente usava vários outros termos para não falar que alguém era negro. Né? Você falava assim, fulano é moreno. Na verdade, aquela pessoa é negra. Né? Assim, então tem muito comumente, tem essa coisa de um grupo, né, se apropriar de um termo que é usado para oprimir, para mudar o sentido, né, assim. Também quando se fala comunidade, para não dizer favela. Então tem uma afirmação, a apropriação do termo favela tem uma apropriação positiva, uma apropriação de reversão, né, de retomada desse termo. E aí uma leitura que eu acho que é bacana para isso, que tem a ver com o que o Eduardo falou, é a da Chimamanda Adichie, que é O Perigo de uma História Única. Quem já conhece essa leitura? Isso. E essa palestra depois virou um livro, né? Assim. Então, várias leituras que eu vou esquecer, tenho que anotar para depois mandar para vocês lerem, que ela fala exatamente isso, que a gente tem aquela visão só como uma coisa negativa, né? Assim, né? E na verdade tem um monte de coisa que acontece ali, de música, de movimento cultural, né, de arte,
Então, acho que isso é uma coisa bem importante, a gente vai falar mais disso semana que vem. Roberto? Não, é um fato curioso, que eu não sei nem se vai sair um pouquinho do tema, porque acho que é mais para o tema da semana que vem. Sobre essa questão do termo favela, teve uma situação na sala de aula, né, há muitos anos atrás, eu estava há pouco tempo na Maré na época, dos alunos ficarem xingando um ao outro de favelado. Ah, seu favelado, não sei o quê. E aí teve um dia que eu parei a aula para falar disso. E aí eu falei, vamos lá, o que é favelado? E aí fui tentar definir com eles. E aí, resumindo a história, eles me disseram que eles usavam o favelado para dizer que o outro era mais pobre que ele. E aí eles falaram assim, não, mas quem mora na Nova Holanda que é favelado, a gente que mora na Baixa não é favelado. Tudo isso são favelas de complexos amarelos. Só que a Nova Holanda, a Baixa, é um pouquinho melhor de situação, é comandada pelo terceiro comando, que tem um histórico, né, de ter comunidades menos pobres, entre aspas. E aí eles zoam até de falar, você é da Nova Holanda, você é favelado. Aqui na Baixa a gente não é favelado. E aí depois, como eu dava letiva, eu fiz uma aula para desconstruir o termo favelado, mas conversando com eles sobre como isso é uma narrativa construída pela própria TV, porque lá dentro, como que lá dentro eles estão contaminados por isso, né? E a escola é na Baixa do Sapateiro? A escola é na Baixa do Sapateiro. E tanto que os poucos alunos da Nova Holanda que chegam lá, sei lá, numa escola de 600 alunos, a gente deve ter 2 alunos que são da Nova Holanda, porque não é comum fazer essa transição, né? E aí existe, né, essa construção de narrativas dos termos e os próprios moradores às vezes não se questionam sobre isso, né? E essa coisa do ensino decolonial é um pouco sobre desconstruir essas narrativas também, né? E aí a gente fez uma aula para pensar o que é ser favelado, pegar tudo que tem dentro da favela, os pontos de lá, as pessoas que produzem comidas gostosas e as brincadeiras e o jeito, enfim. E aí a gente foi desconstruindo, né? Trazendo essa visão também mais para o Nordeste, tem muito disso, dos empregos que seriam considerados de base. Porteiro, pedreiro, ladrilheiro, que fala, não, o porteiro é naquele Paraíba lá, tu vai no restaurante, não, ô cearense, o cara nem é do Ceará, mas fica esse estereótipo de que porteiro é paraibano ou baiano, que ainda entra naquele preconceito, baiano é preguiçoso, tudo, aí vê o porteiro, às vezes pô, ele tá virado 12 horas a noite toda, aí tá no horário de descanso dele e fala lá, o baiano lá. Vê um pedreiro e fala, não, o Paraíba que não estuda, aí vai no garçom, cearense, tudo. Também visando essa mesma coisa do estereótipo do favelado que criaram. Foi uma forma de acabar com a honra deles, atingindo o orgulho deles. O nordestino tem muito orgulho de ser quem eles são, principalmente pelas histórias deles. A maioria foi no caso do meu pai, veio aqui criança, construiu uma vida, a família conseguiu vencer na vida através, por exemplo, eu sou filho de analfabeto. Meu pai é analfabeto, mas, pô, conversando com ele, ele faz serviço de engenheiro e sendo analfabeto. Não sabe ler e escrever, mas sabe praticar a função. Igual quando eu era criança, eu lembro, eu estava com dúvida em matemática, aí ele disse, você está fazendo o quê? Eu falei, não, pai, eu tenho que calcular a área disso aqui, não, como você não sabe? Aí veio, um analfabeto me explicou a área, eu lembro até hoje, a área de quadrado, triângulo e tudo que ele ensinou. Ele aprendeu assim na aula, então essas coisas são caindo no mesmo tipo que ele falou, do estereótipo do favelado. Também tem o estereótipo do nordestino. A favela é cheia de nordestino, inclusive, né? Tem mais que ela na Maré uma coisa que, é o que mais tem na Maré. Tem uma coisa que o carioca pensa que o Brasil, o Rio é o Brasil, né? E fazer esse retrato e analisar as palavras que são pejorativas e entender como que agora, atualmente, principalmente atualmente, os povos que são meio que os inferiorizados por essas palavras têm se apropriado delas, é uma atitude muito bonita, porque existem diversos povos, diversos grupos de pessoas que têm se apropriado dessas coisas. Dando um exemplo. Atualmente, viado, quando você fala viado, dependendo do que você está falando, é sim um sinônimo de orgulho. Eu mesmo uso muito isso, assim, eu gosto dessa palavra viado. No meu Instagram tem escrito isso, professor de matemática, antifascista e viado. E é isso, quando eu era criança, chamar de viado, assim, era uma coisa assim... E eu me apropriei dessa palavra, eu falo, sou viado e acho... Eu gosto de falar isso, né? Assim, eu gosto dessa palavra. E é uma coisa... Sei lá, travesti também, era uma palavra que era a mesma coisa, né? Que desqualificava. É marginalizada também. Exato. Sim, porque travesti seria... O que seria travesti? A explicação do que seria travesti. Travesti seria um homem vestido de uma mulher. Esse seria o travesti.
E isso aí era, tipo assim, falado com muita frequência. Até em poucos anos atrás, tipo assim, uns 10 anos, 12 anos atrás. Só que travesti tem sido desmistificado como, assim como uma pessoa transgênera, é uma sim uma identidade de gênero. Muitas pessoas utilizam da palavra travesti com orgulho. Eu, inclusive, utilizo com orgulho. Por muito tempo da minha transição, eu enxerguei essa palavra com meio que, tipo assim, ai, não gosto de ser chamada assim. Mas hoje em dia eu percebo que essa era a forma pejorativa que eles me tratavam. Mas a forma pejorativa que eles me tratavam não moldam quem eu sou. Não molda nada do que eu sou. Ouvir alguém te chamar de viado, ué, se você se sente bem com a palavra, o que tem de ruim em ser viado? O que tem de ruim em ser travesti? A gente sempre demoniza isso. Eu sou favelada. Eu nasci na favela, fui criada na favela a vida inteira e moro na favela até hoje. Pra mim, eu entendia a favelada, quando eu era mais nova, como alguém mal educado, do fundo do coração. Era tipo assim, ó. Ai, nossa, meu Deus do céu. Fulano é favelada, né? Mal educado. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou então aquele negócio de, ai, fulano não carrega a favela nas costas. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso? Isso porque eu nasci e sou criado em favela. Então, assim, essas frases são muito pejorativas. E o que seria carregar a favela nas costas? Como se a favela fosse algo ruim. Por que a favela é sempre o pior do mal do mundo? Ah, não. Ah, mas fulano foi muito grosseiro lá, né? Ah, coisa de favelado. Quantas vezes eu ouvi isso? E mesmo morando na favela, eu digo, eu sou favelada. Nascida e criada na favela. E não tenho vergonha disso. Porque ser favelada não é uma ofensa. É uma coisa que eu apropriei pra mim como algo bom e bonito. Porque as favelas são locais, obviamente, que são periféricos. Ou seja, as condições de uma favela não são iguais às de uma barra. É bem diferente. Mas ainda assim, se você não reconhecer a sua luta e essa palavra como algo importante para o seu crescimento pessoal, você não consegue desenvolver isso. E sempre vai tratar o favelado como algo ruim, que não é. Perfeito. E completando o que você disse, essa questão do favelado mal educado, né? Foi esse estereótipo. Eu já vi, lidei, todo mundo aqui já viu, as pessoas são ditas faveladas sendo mais educadas, sim senhor, não senhor, do que os que são os bem educados, não favelados, só falta bater na cara de professor. Sem dúvida, porque quem mora na favela tem medo de ser favelado, porque o favelado é algo ruim. Mas quando você cresce e você entende que o favelado não é algo ruim, é sim um local que você mora, você percebe. Geralmente, muitas crianças de favela, a gente fala assim, ai, nossa, vou dar aula numa favela. Nossa, as crianças vão ser, nossa... Eu tô dando aula numa favela, eu moro na favela que eu moro, e também dei aula no juramento e as crianças eram bênçãos. Óbvio, cada uma com a sua particularidade. Mas as crianças eram crianças maravilhosas, muito educadas, muito respeitosas. Mesmo comigo, sendo estagiária, elas foram muito respeitosas. O que a gente pensa, mas é coisa de favelado. O favelado se esforça para não ser favelado. É sempre assim. E às vezes a criança tá até com um mau comportamento, mas não é porque a favelada é isso. Às vezes ela veio de uma criação que, por exemplo, tem muito disso que acontece, já percebi no tempo que eu lidei com criança. A vida dos pais interfere muito na criança. Por exemplo, os pais estão recém-divorciando. Você pede para uma criança fazer o desenho, a primeira coisa que ela faz, um coração partido, uma criança aqui, a criança aqui, o pai aqui e a mãe aqui. Significa o quê? Que o pai está abandonando a criança. Então a situação que a criança está inserida no meio interfere muito não é na educação dela, no jeito que ela se porta perante as outras pessoas. Então tem tudo isso, que a maioria das crianças abandonadas, onde estão? Estão nas favelas, tudo, então tem muito disso também. Então só o Eduardo e a Duda, mas só um comentário disso que a Briana falou, que eu acho que é quando um grupo, né, se apropria de algo que é usado como ofensa, você meio que devolve pro agressor, né? Tipo assim, chama você de viado, fala, sou viado mesmo, e aí? Entendeu? Moro na favela mesmo, e aí? Sou travesti mesmo, e aí? Né? Você tá como se fosse eu sinto como se fosse rebatendo, né? Assim, aquela coisa. Aí, Eduardo, depois acho que a gente tem que parar pro intervalo, né? Mas vai, você... Uma coisa que acontece quando lá na escola, onde eu me formei, que é o Colégio Marechal do Norte da Costa, fica dentro de uma favela. Dentro não, tipo assim, tá a escola, aí a favela é a divisória do muro. Tanto que normalmente quando tem algum tipo de fuga, tentam fugir pela escola. Uma rotina normal, vamos dizer assim. Lá a gente tem um projeto que é o projeto de matemática, o projeto Sigma. E dentro desse projeto foi o projeto que me deu olhos para matemática,
porque antes eu não via muito. Então, tipo assim, eu conquistei medalhas lá, eu fui para uma grade internacional, fui para Nova York e lá, que legal. Aí para competir pela Olimpíada Copérnicos. Consegui medalha de bronze lá, e lá a gente conheceu muitas pessoas de muitas culturas. Tipo assim, outros países, foram 20 países. E também aqui, pessoas do Brasil, que foi pessoal do Rio, de São Paulo e de Minas, acho que é Minas. Lá, quando a gente estava lá, a gente foi conversando sobre a diversidade cultural que tem em cada estado. E a gente foi jogar uma partida de Uno. Nisso, a gente estava jogando, a gente foi falando da diferença de cada lugar. Aí teve uma hora, eu não lembro o contexto, que por eu ser do Rio de Janeiro, eu joguei como eu jogo aqui, aí como a outra pessoa não jogava, era de São Paulo, e não jogava do mesmo jeito que eu, chegou e falou, ele tá roubando porque é carioca. Eu falei, eu vou puxar uma arma e vou te dar o tiro. Deu sorte que não fez então lá no Rio. Acho que, tipo assim, não querendo apoiar isso, mas eu tenho minha identidade. Se a pessoa quer julgar a minha identidade apontando o dedo pra mim, o constrangimento social é necessário. Sim, com certeza. Tu dá uma patada bem dada, rapidinho a pessoa fica sem rumo. A pessoa para com isso e fica até vergonha. E foi por causa dessa patada que eu dei na pessoa que a gente começou a discutir sobre os assuntos da diversidade cultural. Beleza, eu acho que essa fala é muito importante. Tem que ter esse constrangimento. Sim. Né? Assim. Dá um toque na pessoa. Exato. Mas, Duda. Acho que agora já está passando um pouco, mas ainda nessa questão do favelado, tipo assim, quando a gente pensa que usar a palavra favelada é uma coisa que tente colocar a gente para baixo, ou até mesmo como inferior, entre muitas aspas, né? Isso realmente vem de um bom tempo de pessoas atrás, de pessoas que não moram na favela, mas isso também está dentro de quem mora na favela, entendeu? Eu acho que, assim, eu nasci, fui criada lá também, favela e tal, e até hoje. E uma das coisas que, quando eu fui crescendo, e eu fui sendo educada pela minha mãe e pelo meu pai, que também foram crescidos, nascidos e tal, lá na favela, era que eles sempre, tipo assim, me educavam de uma forma em que, até hoje, quando eu vou falar com pessoas que me viram pequena, e hoje me veem, tipo assim, pela vida mesmo, né, dizem que, eu conheço ela desde criança, você vê, tem uma educação muito boa, e não sei o que, coisa que a gente quase não vê hoje em dia. E aí, a partir disso, quando você começa a escutar isso muitas vezes, principalmente conforme você vai criando assim o teu caráter, a tua personalidade e tal, você começa a ter medo de ser relacionada com pessoas que moram na favela, sendo que você mesmo pode ser. Então é como se fosse um preconceito com o seu povo, vamos dizer assim, sabe? Isso era uma coisa que, tipo assim, me acontecia muito e, sendo sincera, até, tipo assim, hoje às vezes acontece, quando eu vejo que tem aquele estereótipo, e infelizmente tem pessoas na minha idade que às vezes ficaram comigo, não ficaram comigo, são mais velhas, são mais novas, não importa. De qualquer forma, elas tiveram, tipo assim, muitas das vezes, a oportunidade não de, vou dizer que estar melhor de vida ou algo assim, mas de pensar, tipo assim, eu quero seguir com esse estereótipo, eu quero ser isso mesmo, tipo, estão me chamando de favelado, então eu vou virar o favelado no pior sentido possível, e acabaram virando, entendeu? Não só por questão, assim, de coisas que acontecem, né, no vermelho e tal, mas da pessoa mesmo dela em si. E isso eu acho que é uma coisa que, tipo, é pouco falada, mas que deveria ser lembrada ainda, porque existe muito e é super recorrente. A desconstrução de narrativa é um negócio longo, um processo longo, né? Não acontece de uma hora para outra. Se for falar um sonho. Enquanto não acontece, você pode sofrer as consequências também do que aquele filme está relacionado, né? Quando a gente fala de um sonho de um jovem periférico, é exatamente sair da favela, né? Quando a gente fala disso, é exatamente dessa narrativa, né?
coloca a favela no lugar assim. O que eu sei da favela? O que é passado para mim desde a minha infância? É que é um lugar ruim, é que é um lugar que tem pessoas mal educadas, é que é um lugar onde eu vou ter insegurança. Vem essas narrativas desde sempre, né? Eu estava até comentando com o Vitor um tempo atrás que eu fui pesquisar coisas da comunidade, sim, para ter como referência e só aparecia violência. Então essa que é a visão que as crianças têm e vão continuar passando sobre a favela. Acho que sim, né? Querem fazer um intervalo agora? Então a gente volta 8h10, beleza? Sim. Professor, eu botei pra carregar aqui, tem problema? Não. Professor, eu quero falar um negócio.